Olá, gente, seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E hoje nós vamos falar sobre atitudes e pessoas. Então, normalmente a gente sempre fala que nós temos muitos exemplos daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer ser, pessoas como referências de comportamentos, mas a gente esquece um detalhe. Existem muitas atitudes que a gente tem como exemplo daquilo que a gente não pode fazer e muitas pessoas que a gente tem como exemplo daquilo que a gente não quer ser. Porque a vida é uma balança, né? A gente tem que buscar sempre um equilíbrio no comportamento, um equilíbrio nas coisas. E a gente sempre critica muito comportamentos alheios, a gente sempre critica muito pessoas que a gente não concorda com formas de viver, escolhas de vida, coisas que a gente não comunga de alguma forma, mas que em diversos momentos, em diversas situações, a gente acaba fazendo, né? E quer ver uma coisa que é muito séria, assim, e que normalmente a gente percebe isso quando a gente mora sozinha? Nós quando moramos juntos com os nossos pais, mães, sei lá, pessoas que são referências nossas, né, de criação, a gente sempre julga muito determinadas atitudes dessas pessoas e critica mesmo coisas que as pessoas fazem que a gente não concorda. Mas quando a gente sai de casa, a gente percebe que a gente tem muito daquilo que a gente criticava quando a gente morava junto. Muito. E aí é um processo de autocrítica mesmo, né? De aquilo que eu tanto critiquei, eu faço igual. Ou eu faço muito parecido. Então, se eu critico, eu não posso fazer igual. Se eu não concordo com aquele tipo de comportamento, eu não posso reproduzir aquilo. E às vezes sai no automático. Às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo, sabe? Então, a gente normalmente busca exemplos bons. Mas os exemplos ruins, eles existem para que a gente possa se reavaliar e analisar se a gente de fato critica só porque está no outro, mas eu faço aquilo e está tudo bem. Sabe? É uma coisa que a gente precisa ressignificar, precisa repensar. E aí a gente começa, eu acho que a grande mudança que todo mundo espera, que todo mundo fala, que todo mundo deseja que aconteça, ela está exatamente nisso, gente, na questão da autoanálise, da gente parar e pensar, e assim, inicialmente acaba sendo um pouco mais difícil, assim, você vai reproduzir algumas coisas, mas o importante é você perceber. Você para e fala, peraí, isso não. Fiz, mas não faço mais. Ou até, no momento em que você está fazendo, você perceber que está fazendo alguma coisa que você não gosta, que você critica, e para na metade, fala até um comentário, qualquer coisa. Inclusive questões de preconceitos, né? A gente comete muitos preconceitos na fala e tal, no discurso, na brincadeira. E aí quando fizer, identifica aquilo e fala, gente, desculpa, não vou falar não. E para no meio e não faz. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade das mudanças no colo do outro, da outra pessoa, do poder público, do político, do chefe, do pai, da mãe, do irmão mais velho, do irmão mais novo. E a gente? A gente faz o quê para mudar isso? O que é que a gente tem feito para mudar essa questão? Porque a gente está sempre falando do outro. A gente está sempre colocando a responsabilidade de uma mudança que a gente deseja no outro. E o que é que eu faço para mudar isso? A gente sabe o que é certo e errado. Uma coisa é a opinião, outra coisa é o entendimento daquilo que é correto e aquilo que é errado dentro da Constituição, por exemplo, dentro da legalidade, dentro dos conceitos de moral, de ética, os princípios. A gente sabe.
E por que que a gente continua fazendo aquilo que a gente sabe que é errado? O que é que leva o ser humano a se contradizer o tempo inteiro? Poxa, vamos pensar. Vamos pensar. Não é porque é uma figura dentro de uma hierarquia, tá acima da gente, e eu digo isso nos laços familiares, eu digo isso dentro das empresas, eu digo isso. Não é porque é uma pessoa que está acima que ela tem o conhecimento pleno e que tudo que aquela pessoa faz é o correto. São pessoas, são passíveis de erro. Então, se pode ser, sei lá, seu pai, sua mãe falando alguma coisa que se você acha que está errado, fala, olha, eu não vou fazer porque para mim é errado. Se para você não é, para mim é. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me sentir bem fazendo isso, pensando dessa forma, julgando desse jeito, me comportando desse jeito. Nós somos individuais, nós somos únicos. Cada um tem sua bagagem, cada um tem sua história, cada um tem a sua forma de enxergar a vida. Agora, cada um sabe o que é certo e o que é errado. Não é porque eu estou fazendo, porque também tem esse lugar, não é porque eu estou fazendo que está certo. Não. Está certo para quem? Né? Existem questões que são sociais, existem questões que precisa ter um senso comum para definir se é correto ou não aquela sua atitude. Não é uma questão individual. E aí aí entra aquela coisa, liberdade de expressão, ok. Eu acho que a liberdade de expressão ela precisa sim existir. Né? A gente não está aqui querendo voltar para uma ditadura, mas assim, existem limites. E esse limite é definido pela lei. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é a ação. Se está só aqui, ninguém lhe julga e ninguém pode lhe condenar nada. Mas a partir do momento que você externa isso, aí você está passível de julgamento. Mas eu estou trazendo por uma coisa mais, não sei se é simples a palavra, assim, mais do corriqueiro, assim, né? Vamos dizer de atitudes de pessoas que estão no nosso convívio, que você julga e que você às vezes se pega fazendo. Então vamos pensar nisso, viu? Vamos pensar nessa possibilidade de autoanálise e entender que a vida ela vai muito mais além do nosso limite. Ela tá além disso. Ela é muito maior do que aquilo que a gente acha que é. E que a gente tem que encontrar esse equilíbrio nessas questões. Tá bom? Hoje, infelizmente, Pete não tá aqui, mas a gente não podia deixar de fazer o papo curto necessário e trocar essas ideias com vocês. Provavelmente ela coloca o ponto de vista dela nos comentários, então vão lá, tá? Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, vamos ampliar essa nossa rede de diálogo e que esses pensamentos deixem de ser pensamentos e se tornem atitudes.